Para esta edição do Jornal das 6, nós vamos conversar com a professora do curso de Direito da Univale, Priscila Gonçalves de Castro, ela que é advogada na Castro Advocacia em Itapema, além também de mestra em Ciência Jurídica pela Univale, especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário, autora de livros de Direito Previdenciário e doutoranda em Direito pela Universidade de Alicante, na Espanha. Nessa entrevista, a professora vai destacar a Lei das Terceirizações, que foi aprovada recentemente na Câmara dos Deputados e que agora vai para a votação no Senado Federal. Essa lei, que é um projeto de lei 4.330, já está em trâmite desde 2004. O que busca esse projeto de lei? Esse projeto de lei ele busca ampliar a terceirização para toda e qualquer atividade. Atualmente, segundo a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, só é possível terceirizar as atividades meio, ou seja, aquilo que não é a atividade principal da empresa. Esse projeto de lei busca justamente o contrário, busca a possibilidade de eu terceirizar toda e qualquer atividade da minha empresa. Assim sendo, atualmente, o exemplo que eu sempre dou é que numa escola, atualmente, é possível terceirizar apenas a questão de serviço de limpeza e segurança. Professor não é possível terceirizar, segundo a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Com este projeto de lei, se ele for aprovado nos moldes que está neste momento, vai ser possível terceirizar toda e qualquer atividade, incluído um professor. Então não tem mais restrição alguma para a possibilidade de terceirizar ou não. O grande prejudicial para os trabalhadores. É claro que a mídia, a grande mídia, está falando sobre o que o trabalhador pode ganhar, ou o que o trabalhador pode acabar sendo prejudicado em relação a essa lei que está tramitando no Senado Federal. O que a senhora analisa em relação aos ganhos e percas do trabalhador brasileiro sobre essa lei? A grande justificativa dos empresários para os trabalhadores, eles falam que vai aumentar a contratação de trabalho formal. Só que, na realidade, os estudos que é feito pela Central Única dos Trabalhadores mostram que justamente vai acontecer o oposto. Por quê? Porque um trabalhador terceirizado, já tem pesquisas que mostram que eles recebem cerca de 25% a menos no salário do que um trabalhador que é contratado diretamente pela empresa. Além disso, um trabalhador terceirizado, ele fica no emprego, normalmente naquela empresa específica, 2 anos e meio a menos do que um trabalhador que é contratado diretamente pela empresa. E justamente o trabalhador que é terceirizado, como ele recebe um valor inferior no salário, normalmente ele tem que realizar horas extras para conseguir um aumento salarial no final do mês. E quem realiza hora extra faz com que haja diminuição do número de trabalhadores numa empresa. Por quê? Porque se eu tenho um funcionário que trabalha 10 horas, não vai ter necessidade de eu ter 2 funcionários. Porque um funcionário ele trabalha 8 horas normalmente, faz 2 horas a mais de hora extra. Então, desta forma, um único funcionário supre a minha necessidade. Então, muitas vezes, quem é terceirizado faz com que diminua o número de trabalhadores contratados. Ainda em relação à questão de ganhos e percas, qual o cenário que a professora vislumbra a médio e longo prazo no que se refere à relação trabalho e capital? Essa questão de trabalho e capital, na verdade, a grande perca que eu vejo com a terceirização é que os estudos eles também mostram que de cada 10 acidentes fatais do trabalho, 8 ocorrem com trabalhadores terceirizados. E isso é muito complicado para a nossa sociedade, por quê? Porque 8 trabalhadores afastados em razão de acidente de trabalho vai ter que receber benefício previdenciário, vão ser pessoas que vão estar fora do mercado de trabalho, vão estar recebendo este benefício do governo, mas que é custeado por todos nós trabalhadores. Então, acontece uma perda, um prejuízo muito grande para a sociedade. Justamente por quê? Porque as empresas terceirizadas, normalmente, elas não investem em segurança do trabalho. Em razão de não investir em segurança e também em cursos para profissionalizar esses trabalhadores, é que ocorre o maior risco de acidente. Ou que vai acontecer um afastamento em razão de uma incapacidade, ou muitas vezes acontece até mesmo o óbito do trabalhador. Algumas centrais sindicais, elas falam que a lei das terceirizações pode levar a uma avalanche de pejotização nas relações trabalhistas. Procede essa informação? Não,
Não procede, na verdade. Na realidade, essa pejotização não vai acontecer. Por quê? Até mesmo porque esse projeto de lei 4.330, ele prevê um tipo de quarentena que a gente chama. Essa quarentena, ela ocorre por quê? E como é que ela ocorre? Um funcionário da minha empresa, se eu demito ele por um prazo que atualmente nesse projeto de lei está de 12 meses, ou seja, por 12 meses, pelo menos, eu não vou poder contratá-lo como terceirizado. É justamente para evitar, na verdade, uma grande massa de demissão e, na sequência, uma nova contratação desse mesmo funcionário, mas agora diante de uma empresa terceirizada. Justamente para evitar esse tipo de fraude é que nesse projeto de lei está prevista a quarentena que atualmente é de 12 meses. Nós temos que observar que, na verdade, nós estamos falando como que ocorre atualmente nesse projeto de lei, que tudo isso pode ser alterado no Senado e que, na realidade, o próprio presidente do Senado, Renan Calheiros, ele já informou que no molde que está esse projeto de lei 4.330 não vai passar no Senado nesses mesmos moldes, vai haver mudanças, justamente porque o Senado ele não acredita que deve ser autorizada a terceirização para toda e qualquer atividade. Eles prevêem uma restrição, o que é correto, porque se não houver uma restrição para a terceirização, eu posso terceirizar toda a minha empresa. O que, de certa forma, não somente prejudica o trabalhador, mas também a própria empresa, na questão da qualidade do produto acabado, né? Sim, com certeza. Na realidade, o que as grandes empresas elas têm que observar, grandes e pequenas empresas, é que um funcionário, quando ele está contente no serviço, ele rende muito mais. Um funcionário que ele está desmotivado, porque a remuneração dele é pequena, a carga horária dele é muito excessiva, então dessa forma ele está cansado, ele não vai render lucros e um bom trabalho para a empresa. Nós temos aqui estimular o trabalhador, estimulando ele a querer ficar na empresa, não querer sair, não por uma insegurança de que não vai achar outro trabalho, mas realmente porque ele deseja permanecer nessa empresa, porque lá ele tem uma boa qualidade de trabalho, é que ele vai gerar lucros para uma empresa. É verdade. Mais uma pergunta então, professora. Como que fica a questão da arrecadação do Estado, do governo federal, com essa possível nova realidade trabalhista, repetindo, se acabar sendo aprovada no Congresso Nacional? Exatamente. Essa é a grande briga do governo. O governo ele está fazendo uma campanha muito grande para não ser aprovado esse projeto 4.330. Nós vimos nessa semana, inclusive na mídia, nosso ex-presidente Lula, ele estava na mídia falando sobre essa questão de terceirização, sendo contra, porque vai ocorrer uma perda muito grande para os trabalhadores, e o governo também está atuando nesse sentido. Por quê? Porque o grande risco deles é na questão de arrecadação, principalmente a arrecadação previdenciária. Atualmente, quem tem que recolher a contribuição previdenciária é a empresa que está terceirizando, não é quem contrata. Atualmente, para as atividades meios que é possível terceirizar, é dessa forma que ocorre. Com este projeto de lei, atualmente, teve uma mudança e foi aprovado na Câmara, agora em abril, que quem vai ser responsável pelo pagamento dessas arrecadações previdenciárias vai ser a empresa que está contratando, ou seja, que está terceirizando. A empresa principal é que vai acabar recolhendo essas contribuições previdenciárias. Sobre a justificativa do quê? Uma empresa maior, a que está contratando esses serviços terceirizados, é que possui um maior capital e dessa forma ela que deve ser responsável por reter o valor de contribuições previdenciárias e está destinando ao governo. Até mesmo porque em fiscalização da Receita Federal fica muito mais fácil fiscalizar em razão da empresa principal, dessa empresa maior, do que das terceirizadas, das menores. Então, atualmente, a gente não sabe se vai ficar desta forma, mas no projeto atualmente é a empresa que vai contratar esse serviço terceirizado é que vai ficar responsável pela arrecadação. Mais uma questão interessante, professora, é em relação ao fator previdenciário. Qual a análise da professora em relação ao fator previdenciário sobre esse assunto? Certo. O fator previdenciário ele foi criado em 99 em razão da criação de duas aposentadorias, aonde passou a ter duas aposentadorias, uma por idade e a outra por tempo de contribuição. Atualmente pode se aposentar um trabalhador homem que tenha 65 anos de idade e a mulher com 60 anos de idade, desde que eles tenham contribuído para a Previdência por
por pelo menos 15 anos. Essa é a primeira possibilidade de se aposentar. A segunda possibilidade que essas pessoas podem se aposentar é por tempo de contribuição, ou seja, quando eles trabalham, homem 35 anos e mulher 30 anos de tempo de contribuição. Quando existe essa possibilidade de se aposentar por tempo de contribuição, não importa a idade que a pessoa tenha, ela tem que apenas ter trabalhado esse número mínimo, 30 ou 35 anos. Porém, normalmente as pessoas elas começam a trabalhar muito jovens, então chega quando completa 30 anos de serviço, elas não têm ainda 60 anos ou 65 anos de idade, elas são muito novas. Uma pessoa que se aposenta muito cedo, a expectativa é de que ela vai receber uma aposentadoria por mais tempo, porque a expectativa dela é alta de vida. Se uma pessoa recebe uma aposentadoria por mais tempo, eu tenho que reduzir o salário. Por quê? Porque ela vai receber esse salário por mais tempo. Então, em razão disso, o governo criou esse fator previdenciário, justamente para frear a aposentadoria precoce, para desestimular, para não fazer com que o trabalhador se aposente muito cedo. Eles querem manter o trabalhador no mercado de trabalho, essa pessoa que contribui a vida inteira. Esse fator previdenciário, ele está sendo muito discutido, por quê? Porque é uma perca muito grande para o trabalhador. Normalmente, quem se aposenta por tempo de contribuição perde pelo menos uma média de 30% do valor da aposentadoria dele. Então, é um valor muito significativo. Em razão disso, há anos atrás, passou pela Câmara um projeto para pôr fim no fator previdenciário, para não existir mais. Foi aprovado na Câmara e foi aprovado no Senado. Ou seja, foi para o então presidente Lula, no ano de 2010, vetar ou não esse projeto para autorizar o fim desse fator que prejudica muitos trabalhadores. Só que ao invés de aprovar esta lei onde dava fim ao fator previdenciário, em 2010, então o presidente Lula, ele vetou, a campanha dele é toda em prol dos trabalhadores, ele vetou um dos projetos mais importantes para os aposentados, onde iria fazer com que esse aposentado tivesse um lucro muito significativo, um aumento na renda, nesse momento tão importante da vida deles, que trabalharam a vida inteira, para conseguir ter alguns anos para aproveitar o restante do período que tem de sua vida. E teve esse veto que foi muito prejudicial. Atualmente, está sendo discutido outros moldes em razão do fator previdenciário. Não tem nada em vigor, continua sendo aplicado, mas um projeto que talvez seja aprovado no futuro, que não vai ser tão bom quanto retirar o fator, mas vai ser uma alternativa, que é o projeto que as pessoas chamam de 85-95, essa fórmula. O que seria essa fórmula 85-95? Se a mulher soma 85 um número, mas 85 da onde? Por exemplo, 55 anos de idade, uma mulher com 30 anos de serviço, 55 com 30 anos de serviço dá 85 essa soma. Se essa mulher soma esse número 85, não vai mais incidir o fator previdenciário. E para o homem a mesma coisa, por exemplo, um homem com 65 anos de idade, 30 anos, dá 95. Então, desta forma, também para ele não vai ser aplicado o fator previdenciário, que é um prejudicial. Sim, na verdade, o melhor seria se não existisse. E teve essa possibilidade de não existir no governo Lula, mas infelizmente foi vetado pelo nosso então presidente. Ok, nós queremos agradecer, portanto, a participação da professora Priscila Gonçalves de Castro em relação a essa entrevista sobre a lei das terceirizações. Espaço aberto para as considerações finais e, consequentemente, mais alguma informação relevante em relação à lei das terceirizações. Eu que agradeço, Juliana, agradeço a todos os ouvintes. Na realidade, do ponto de vista para os trabalhadores, esse projeto de lei, da forma que está atualmente, traz uma grande perca para os trabalhadores. Eles vão ser muito prejudicados a médio e longo prazo, em razão de que vai diminuir muito a remuneração, vai diminuir a qualidade do serviço, porque um trabalhador terceirizado vai ter que fazer mais horas extras para suprir esse ganho salarial, e principalmente porque todas as estatísticas que nós temos em razão de trabalho terceirizado, nós observamos que sempre acontece uma grande perca para os trabalhadores. Entre os anos de 2010 a
2014, cerca de 90% dos trabalhadores resgatados, ou seja, aqueles que eram considerados em condições análogas a escravos, 90% destes trabalhadores eram terceirizados. Então a gente vê que o trabalhador terceirizado ele tem uma condição de trabalho muito inferior aos demais trabalhadores. E isso é algo que nós do direito do trabalho, atuantes, estudiosos, não queremos que ocorra. A gente não quer que ocorra uma diminuição dos direitos trabalhistas, muito pelo contrário. A gente sempre busca e devemos garantir com que haja um aumento para os trabalhadores. Agradecemos mais uma vez a participação da professora Priscila Gonçalves de Castro, do curso de Direito da Univale.